O vestuário e o enfeite do cristão da Nova Aliança. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16 o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A palavra traduzida por maneira de viver vem do grego anastrofe, que significa literalmente costume. O que quer dizer que devemos ser santos em todo o nosso costume, o que obviamente inclui as nossas vestes. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa que, sem a santificação até das nossas vestes, ninguém será salvo. Portanto, a questão do vestuário e enfeite do cristão não é apenas uma questão de usos e costumes neutros ou paralelos à doutrina divina, nem uma questão de menor importância, mas sim uma questão vital acerca da doutrina da santificação corporal juntamente com o seu conteúdo, que são os usos e costumes, o que certamente irá influenciar a nossa futura salvação. Em 1 Timóteo capítulo 2, 9 e 10 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A palavra grega traduzida como honesto, referindo-se ao traje, é katastolo, que significa literalmente roupa longa e frouxa. Além disso, as servas de Deus devem ter pudor, que significa vergonha de exibir a nossa nudez corporal e expor as nossas vergonhas, isto é, as partes íntimas. O que inclui logo aquela veste que, mesmo sendo longa e frouxa, é transparente, decotada, cavada ou rachada, pois deste modo deixa transparecer áreas do seu corpo que só é lícito exibir para os seus maridos na sua intimidade conjugal. Áreas essas como sejam as coxas, a barriga, as costas, os sovacos, os seios, os ombros e as nádegas das mulheres, que devem estar devidamente cobertas, sendo inadmissível a uma mulher que se diga serva de Deus o uso de roupas tipo mini saia, mini blusa, top, leggings, maiô, biquíni, camisa decotada no centro, vestido transparente, calça apertada, e o homem também não deve ostentar camisola de alças, calções e bermudas. A mulher que usa roupa indecente, que é curta, justa, transparente e decotada, comete o pecado de lascívia, que é o desejo de exibir a sua nudez corporal e de mostrar as suas vergonhas, sancionado em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, que é precisamente o inverso de pudor. Nesse sentido, também não deve a serva do Senhor usar saltos altos, pois faz com que ande de uma maneira anormal, realçando ainda mais o peito, as ancas e nádegas, fazendo com que ela fique com uma beleza artificial e um andar sensual, pois assim diz o profeta Isaías no capítulo 3, versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. É o toque, 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 toque do salto alto. E o que dizer de quem olha para uma mulher que não é sua e a cobiça? Este comete o pecado de impureza, condenado também em Gálatas 5,19. Mas a mulher que faz tropeçar esse homem com as suas vestes escandalosas comete o pecado de lascívia e serve de tropeço para os terceiros. E a Bíblia diz em Lucas 17, 1 e 2: E disse aos discípulos: É impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. O escândalo aqui seria alguém vestir-se de uma forma imoral. Para além do pudor, a roupa deve ser modesta, ou seja, humilde e sóbria, que é o inverso de vaidade e exibicionismo, patenteados no uso de roupa extravagante e espampanosa, como os vestidos de gala, a arrastar pelo chão, as saias de bico e o uso de brilhantes e lantejoulas, pois estas roupas visam atrair as atenções dos terceiros para a pessoa que as usa. A mulher também não deve usar roupa masculina, nem o homem veste feminina, pois assim diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Sabemos que no Novo Testamento não existe nenhuma lista de pecados abomináveis e que para sabermos aquilo que abomina Deus teremos que ir até ao Velho Testamento, que diz em Deuteronômio 22:5: Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus.
Vemos aqui que este mandamento não é meramente aplicativo a todas as culturas e épocas, como o não furtarás, de Êxodo 20:15. Mas é um mandamento interpretativo, ou seja, Deus aqui não está falando de um traje específico, mas de um princípio de diferença marcante que tem que haver em todas as culturas e épocas entre a roupa do homem e a roupa da mulher. Se para determinada cultura oriental, veste de homem é a túnica abaixo do joelho e a veste da mulher a túnica até aos tornozelos, então a mulher que viste a túnica pelos joelhos será confundida com um homem. E o homem que viste a túnica cobrindo os tornozelos seria confundido com uma mulher ou visto como um homossexual. Já para a nossa cultura ocidental, aquilo que marca a diferença entre o homem e a mulher é precisamente isto: o uso da calça comprida, ou fato no homem, e a saia ou vestido para a mulher. Seria hilariante ver na nossa cultura ocidental um homem trajando um vestido ou saia, pois certamente o confundiriam com um gay ou travesti. Da mesma forma, a mulher não deve usar calça comprida, por ser veste tipicamente de homem, pois quando algumas mulheres começaram há anos atrás pela primeira vez a começar calça, esse ato constituía-se como um símbolo de rebelião e insubmissão contra os seus maridos, pois diziam: agora já não tenho mais que ser submissa ao meu marido. Contrariando desta forma Efésios 5:24, que diz: de sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Repare que o pecado de travestismo é comparado ao de homossexualismo e para Deus só a leve parecença masculina na mulher e feminina no homem é abominável. A Bíblia fala ainda, em Romanos 1:26 e 27, que as mulheres mudaram o seu uso natural. Ora, esse uso natural inclui certamente também as vestes femininas que foram trocadas por vestes masculinas na vida de muitas lésbicas. Mas e se em determinada cultura ou povo aboliram essa diferença nas vestes? Nesse caso, não se vai entronizar o Deus Cultura no altar de Deus, no lugar de Cristo. Nem se vai rasgar a Bíblia em duas metades, nem alterá-la para agradar a cultura, mas sim vai-se influenciar positivamente a cultura pecaminosa e errada para que vejam em nós a diferença como sal da terra e luz do mundo e possa ser transformada pelo poder da palavra e pelo nosso testemunho de vida. Paralelamente à santa roupa do crente, ele também não deve fazer uso de nenhum tipo de enfeite artificial exterior ao seu corpo, pois assim diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Logo, será a pintura um enfeite interior? Não. E a maquilhagem? Também não. E o uso de joias? Logicamente que não. Então, e os piercings e as tatuagens? Todos eles são enfeites exteriores, condenados pela santa e infalível palavra de Deus, pois ninguém por natureza nasce pintado, nem com a orelha furada, nem com o cabelo pintado, nem com esmalte nas unhas, nem com batom nos lábios, nem com piercing no umbigo, nem com tatuagem no braço. Logo, a mulher cristã da Nova Aliança não deve fazer uso de pinturas e maquiagem, pois os cosméticos vêm da palavra grega cosmos, que significa adorno ou enfeite, e costuma também ser traduzida por mundo. Pois assim diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O cabelo das servas de Deus também não deve ser cortado ou rapado, e não deve o homem usar cabelo crescido, pois assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, do 13 ao 16. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas para a mulher, cabelo crescido lhe é honroso,
porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vemos aqui no verso 4 que o homem que ora e profetiza com o cabelo crescido desonra o cabeça que é Cristo. E a mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, com o cabelo cortado, desonra o cabeça que é o seu esposo, pois é como se estivesse rapada, que é o símbolo de desonra. E no versículo 6 temos o uso de uma ironia que diz que se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. E na parte B diz, mas se para ela é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Já no versículo 15, vemos que o cabelo substituiu o véu, pois foi dado no lugar de véu. Ora, a palavra crescido vem do grego komao, significando deixar crescer, o que dá uma ideia de completo. Então concluímos que o cabelo crescido nas mulheres é o símbolo e sinal exterior de honra, submissão e poderio, ou seja, autoridade divina e santidade na vida da mulher, por isso não deve ser cortado nem rapado. E o cabelo curto nos homens é o símbolo e sinal exterior de honra, submissão e de nova criatura. E por isso os varões não devem deixar crescer, mas devem apará-lo. As objeções a esta doutrina são 4. Temporal, espacial, gramatical e de inspiração. Na primeira objeção, muitos afirmam que isso era só para aquela época, mas a Bíblia responde no verso 10, que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Agora eu pergunto, será que os anjos foram criados por Deus como finitos e temporais? Ou são seres constantes e que sobrevivem a todas as épocas? Logicamente que a preocupação dos anjos com a santidade das servas de Deus na ministração da palavra profética e oração se mantém até que alcancemos o estado eterno. Outros afirmam que isso era somente um costume local para a igreja de Corinto. Mas a Bíblia responde no versículo 16 que diz, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Veja que este mandamento era para todas as igrejas de Deus e não somente para Corinto. E o ser contencioso aqui seria não aceitar a doutrina e, sendo homem, querer ministrar todo gadilhudo. Ou, sendo mulher, querer aparar só as pontinhas do seu cabelo. E isto porque um pouquinho não faz mal. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 9 que um pouco de fermento leveda toda a massa. Na terceira objeção, alguns afirmam que tosquiar é sinónimo de rapar. E por isso cortar o cabelo não é pecado, mas só o ato de rapar. Mas vejam o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 44:20, relativo ao cabelo dos sacerdotes no milénio. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. Isto prova claramente que tosquiar é cortar e não rapar, pois são duas ações diferentes. Por último, muitos afirmam que esta palavra não é inspirada, pois o apóstolo Paulo era machista e não gostava das mulheres. Mas diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 3, 14 e 15, o seguinte: e tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Repare que todas as epístolas de Paulo, como esta primeira carta aos Coríntios, são comparadas às demais escrituras que são inspiradas, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.